Segunda parte, o Espírito Santo estabelece líderes. O líder, na primeira parte, o líder deve cuidar de ti mesmo. Portanto, o texto que estamos meditando é Atos capítulo 20, versículo de número 28. O Espírito Santo estabelece líderes, confirmando a palavra que está na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 11, que Deus dê uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastor, outros para mestres. Portanto, são homens que Deus tem, que Deus levanta, que Deus dá para poder edificar a igreja, consolar, exortar, instruir e cuidar da igreja. São homens que Deus dá. Portanto, o texto é Deus levanta líderes, o Espírito Santo concede líderes para a igreja. Portanto, agora, por todo o rebanho, depois de olhar por ti mesmo, olhe por todo o rebanho. A natureza pastoral da liderança. Paulo amplia a responsabilidade dizendo por todo o rebanho. O termo utilizado no Novo Testamento para rebanho aponta para o povo pertencente a Deus, e a figura do pastor expressa cuidado, proteção, alimentação e orientação. O líder não recebe pessoas para si, recebe responsabilidade de cuidar daqueles que pertencem ao Senhor. As pessoas não são para o líder, as pessoas são para o Senhor. Portanto, recebe responsabilidade das pessoas que pertencem ao Senhor. E isso corrige qualquer compreensão de liderança baseada em posse espiritual. A igreja não é propriedade do pastor, do presbítero, do bispo, do dirigente ou de qualquer outro líder. Atos capítulo 20, versículo 28 afirma que a igreja é de Deus e que foi resgatada pelo sangue de Cristo. Portanto, consequentemente, o líder é administrador e servo, não proprietário do rebanho. O cuidado pastoral inclui estar sempre preocupado com que o rebanho está se alimentando, sempre colocando o rebanho do Senhor como uma das maiores prioridades da sua vida. Vejamos. Pois entendemos que este cuidado pastoral inclui ensino da palavra, acompanhamento, correção, quando necessário, proteção contra os falsos ensinos, oração, encorajamento e orientação. Também envolve reconhecer que cada membro possui dignidade diante de Deus e deve ser tratado com amor, equilíbrio e responsabilidade. Portanto, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, a origem espiritual do ministério, a expressão o Espírito Santo vos constituiu bispos, a origem vos constituiu, ocupa a posição central do texto. O termo grego relacionado a bispo é episkopoi, que significa supervisores ou aqueles que exercem responsabilidade de cuidado e vigilância. No contexto do Novo Testamento, a função de supervisão está intimamente relacionada ao ministério pastoral dos presbíteros, como também pode ser observado em Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 7, onde os termos presbíteros e bispo aparecem relacionados no mesmo contexto. A declaração de Paulo mostra que a liderança da igreja não deve ser entendida apenas como resultado de capacidade, não deve ser entendida apenas como resultado de capacidade administrativa ou reconhecimento,
humano. O Espírito Santo está envolvido no estabelecimento de servos para o cuidado da igreja. E isso, entretanto, não significa que toda pessoa que afirma possuir chamado automaticamente recebeu autoridade espiritual. O Novo Testamento apresenta o chamado em conexão com o caráter, doutrina, maturidade, reconhecimento da igreja, fidelidade às escrituras, a doutrina pentecostal saudável. A doutrina pentecostal saudável nos faz compreender que a doutrina pentecostal saudável nos faz reconhecer que estes homens são chamados, escolhidos pelo Espírito Santo, portanto, devem cuidar da igreja e devem saber que é chamado. Porém, a atualidade da atuação, nós devemos, dentro dessa doutrina, reconhecer a atualidade da atuação do Espírito Santo, inclusive na chamada capacitação ministerial, mas submete toda a experiência espiritual à autoridade da palavra de Deus. O Espírito que chama é o mesmo que capacita. O Espírito que chama é o mesmo que inspirou as Escrituras. O Espírito que chama é o mesmo que orienta e cuida. Portanto, jamais haverá verdadeira direção do Espírito em oposição à doutrina apostólica. Compreendemos que para apacentardes a igreja de Deus, para apacentardes a igreja de Deus, a liderança como serviço. O verbo apacentar está relacionado ao cuidado pastoral. O líder deve alimentar espiritualmente o rebanho com a palavra de Deus, conduzi-lo à maturidade, protegê-lo de perigos, doutriná-los e ajudá-lo a permanecer firme na fé. O modelo supremo de pastor é Jesus Cristo, apresentado em João 10 como o bom pastor. 1 de Pedro 5,4 como supremo pastor. Os ministros não substituem Cristo, servem debaixo da autoridade de Cristo. Pedro também orienta os presbíteros a apacentar o rebanho de Deus, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas vivendo de exemplo ao rebanho. 1 de Pedro 5, 2 ao 3. Assim, em Atos capítulo 20, versículo 28, não ofereceu fundamentos para autoritarismo espiritual. A autoridade ministerial é real, mas é uma autoridade delegada e exercida em submissão a Cristo e às Escrituras. O líder deve conduzir sem manipular, corrigir sem humilhar, ensinar sem distorcer a palavra, exercer autoridade sem transformar ministério em instrumento de benefício pessoal. Portanto, vejamos que ele resgatou com seu próprio sangue o valor do rebanho. Paulo conclui o versículo lembrando que a igreja foi adquirida pelo sangue. A expressão coloca a obra de Cristo no centro da liderança cristã. O valor da igreja não é determinado por sua quantidade de membros. O valor da igreja não é determinado por sua quantidade de membros. Preciso te falar, ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito, Deus te abençoe. Portanto, o valor da igreja não é determinado por sua quantidade de membros, capacidade financeira, influência social ou estrutura institucional. Ela depende
melhor, ela pertence àquele que a resgatou por meio da obra redentora de Cristo, na compreensão cristã e pentecostal da salvação. A igreja é formada por pessoas alcançadas pela graça de Deus mediante a obra de Cristo. E o líder deve tratar essas pessoas com reverência e responsabilidade, porque essas pessoas são habitadas pelo Espírito Santo, são compradas pelo sangue de Jesus. Isso também estabelece limites para o exercício da autoridade pastoral. Ninguém recebeu o direito de manipular a consciência dos crentes, explorar financeiramente os necessitados, promover sua própria personalidade ou conduzir a igreja para interesses particulares. O sangue de Cristo aponta para o preço da redenção, consequentemente para a seriedade do cuidado pastoral. Vejamos, nós temos que, como líderes eclesiásticos desta atual geração, nós precisamos entender que estamos pastoreando, cuidando da igreja do Senhor. E esta igreja vive em um cenário diferente daquele de Éfeso, mas enfrenta alguns princípios semelhantes: pluralidade religiosa, secularização, influência cultural, relativização da verdade, falsos ensinos e forte exposição pública. As ferramentas mudaram, especialmente com as redes sociais e os meios digitais, mas a necessidade de fidelidade continua. O líder da última hora não deve interpretar a expressão, ou melhor, o líder da última hora não deve interpretar a expressão última hora como autorização para abandonar a sobriedade bíblica ou fazer previsões que a Escritura não permite. A expectativa da volta de Cristo deve produzir vigilância, santidade, perseverança. Quanto mais complexa se torna a sociedade, maior deve ser a responsabilidade dos líderes em preservar a centralidade das Escrituras. O líder precisa ensinar com dedicação a igreja a discernir entre experiência espiritual e doutrina bíblica, entre autoridade pastoral e autoritarismo, entre prosperidade material e verdadeira bênção espiritual. Dentro da perspectiva pentecostal, a igreja deve permanecer aberta à operação do Espírito Santo, aos dons espirituais e à capacitação sobrenatural para o serviço, mas sempre de maneira ordenada e subordinada à palavra de Deus, conforme os princípios apresentados por Paulo em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14. O Espírito Santo não foi dado para produzir desordem doutrinária, competição ministerial ou exaltação humana, mas para glorificar Cristo e edificar a igreja. Vejamos que o texto também nos ensina, como igreja, que os membros precisam compreender corretamente a função da liderança. A igreja deve orar por seus pastores, líderes, respeitar a autoridade bíblica e colaborar com o trabalho pastoral, mas também deve avaliar ensinamentos à luz da Escritura, como fizeram os irmãos bereanos em Atos capítulo 17, versículo 11. Vejamos a responsabilidade pastoral. Portanto, o líder, a responsabilidade pastoral e a responsabilidade congregacional não são opostas.
O líder deve cuidar do rebanho e o rebanho deve permanecer fundamentado na palavra. Uma igreja madura não depende exclusivamente da personalidade de um dirigente, ela cresce na graça, no conhecimento de Cristo e aprende a servir de maneira coletiva. Já estamos concluindo. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, concluímos Atos capítulo 20, versículo 28, se entendendo que nos apresenta uma doutrina clara sobre a liderança espiritual. Vejamos, o líder deve vigiar sua própria vida, cuidar do rebanho, reconhecer que sua função possui origem, responsabilidade diante do Espírito Santo, exercer supervisão pastoral com humildade e lembrar continuamente que a igreja pertence a Deus e foi resgatada pelo sangue de Cristo, pelo próprio Cristo. Para a igreja desta geração, o texto chama os líderes a retornar, ao fundamento bíblico do ministério: caráter, doutrina, oração, dependência do Espírito Santo, cuidado pastoral e submissão. Portanto, esta submissão deve ser a Cristo e em Cristo e para Cristo. Em uma época de muitas vozes religiosas e grande exposição ministerial, portanto, precisamos permanecer fiel. Portanto, a igreja precisa permanecer fiel. Portanto, é necessário uma liderança que não procura ser dono do rebanho. Mas esta igreja precisa ser fiel ao cuidado ao cuidado de Deus. Portanto, em uma época de muitas vozes e grande exposição ministerial, permanece a necessidade de uma liderança que não procure ser dona do rebanho, mas fiel, cuidadora daquilo que Deus confiou. O Espírito Santo continua operando na igreja, capacitando servos, porém essa atuação deve ser discernida e conduzida pela palavra. Assim, líderes e congregações podem permanecer firmes na fé apostólica, preparados para enfrentar os desafios espirituais, sociais e religiosos de seu tempo, aguardando a manifestação de Jesus Cristo e servindo com fidelidade até o fim. Amém.